Muito boa noite a todos. É com muita alegria que eu volto aqui, mais um convite do Fred. Agradecer novamente essa banda maravilhosa, que só nos ajuda vibracionalmente, preparando o ambiente, preparando o cérebro e coração para atingir o objetivo da noite, da nossa reflexão da noite. Jesus em Mateus cita que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Este tema descrito em Mateus nunca foi tão atual e tão necessário nos momentos de hoje. Nunca foi tão importante sermos mansos e pacíficos numa terra desequilibrada, numa terra que convulsiona, que estertora, num Brasil com clima de polarização, de intolerância, de agressividade, de violência e de crueldade. Infelizmente, estamos vivendo momentos muito difíceis no país e no mundo. Será que vai mudar? Será que temos esperança de um futuro melhor? E para responder essa pergunta, eu remeto aqui a uma mensagem de Bezerra de Menezes, esse espírito importantíssimo do movimento espírita, que foi político no Rio de Janeiro e médico, naquela época nem recebia salário para ser deputado. E ele, na reunião confederativa nacional da Federação Espírita Brasileira, a última mensagem dele oficial, todo ano é dada através do Divaldo Pereira Franco, e no dia 12 de novembro do ano passado, eu cito um pequeno trecho que ele vem falar da situação atual do planeta Terra e se precisamos ter ou não esperança de dias melhores. O mundo estertora, não pela primeira vez. Periodicamente conjugam-se fatores cósmicos que se tornam sociológicos e ético-morais, sacudindo as civilizações e empurrando-as para o aniquilamento, para logo surgir um período de esperança e de paz. Às vésperas da grande transição planetária, já iniciada desde há muito, atingimos o clímax que nos pede sacrifício e honradez. Aqui Bezerra é claro, dizendo que já passamos antes por momentos parecidos. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que se termina um ciclo e se começa um novo ciclo. E porque o momento é de tanta intolerância, tanta violência, tanta agressividade, por um apego ao velho, por um apego à zona de conforto. Estamos indo para um novo ciclo, um novo planeta em transformação, que ainda não sabemos o que será. A maioria de nós ainda nunca viveu num planeta de regeneração. Daí a nossa dificuldade de permitir que o novo aconteça, que o novo se permita acontecer, que o ciclo mude. Daí esse apego ferrenho aos padrões anteriores. Por isso que fatores, como disse Bezerra, cósmicos, ou seja, estão extraterrenos, fatores cósmicos que não são controlados por nós, que dão fenômenos sociológicos e éticos morais. Daí a falência
ético, moral de todas as instituições na Terra e no nosso querido Brasil, que está se transformando e atingiu o seu clímax. Por isso que as mudanças são tão agressivas, acontecem com tanta força como a mídia coloca. Isso é natural. Nos pede, como disse Bezerra, sacrifício e honradez. Mas Gandhi já tinha dito na Índia, esse exemplo que Gandhi nos traz de mansuetude, de brandura, de pacifismo, que olho por olho e o mundo acabará cego. Se continuarmos nesse caminho do olho por olho, todos nós acabaremos cegos. Esse ciclo precisa acabar e nós temos a responsabilidade de acabá-lo. Se na família continuarmos agindo dessa maneira impulsiva, contra-atacando ataques, discutindo, continuando sendo agressivos, atacando quem nos ataca o tempo todo, no trabalho, nas nossas relações e principalmente na família, o ciclo não acaba. Com certeza a família que habitamos tem histórias reencarnatórias de feridas e mais feridas, de violências e mais violências entre nós. Mas precisamos acabar porque são mais feridas e mais feridas. A responsabilidade é nossa. Precisamos dar o primeiro passo em relação à brandura e o pacifismo. E ela começa na família, na cédula primordial da sociedade, e não no mundo aí fora. Se alcançarmos dentro de nós, projetando nas nossas famílias, essa paz que buscamos, o mundo com certeza se tornará mais pacífico. Mas voltando a Mateus, quando Jesus diz: bem-aventurados os que são brandos ou mansos, porque possuirão a terra, ou herdarão a terra, vocês já pararam para se perguntar por que herdarão a terra? Por que eu fico com a terra? Porque eu tenho o direito de viver na terra. Qual será essa terra do futuro, em que os mansos e brandos herdarão? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Santo Agostinho, em 1862, vem dizer qual é essa terra que os mansos e brandos herdarão. E ele diz: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Estamos num clímax desta transição para este mundo, para este planeta que Santo Agostinho descreve. Parece distante? Não está distante.
Com uma ou duas trocas de gerações, o planeta se transformará totalmente. Jesus e sua equipe crística envia diariamente, temos relatos em obras complementares sérias, de espíritos que já habitam mundos de regeneração, que são tarefeiros missionários, que já trazem essa psicosfera psíquica e vão abrandar, acalmar, nos dar repouso nessa terra do futuro. Isso já está acontecendo e é perceptível. Então temos que ter essa esperança, essa fé neste futuro melhor. A cada dia nascem esses espíritos que já trazem em si este clima de paz. Mas vejam, ainda estamos regidos pela matéria, como Agostinho falou, com sensações, desejos, mas não tem aquela loucura, esse desequilíbrio que a gente vê hoje, uma pessoa atravessando a outra num carro, na rua, e saindo do carro armado para atirar na outra pessoa que atravessou. Não tem essa loucura da violência, este planeta do futuro. Eu não tenho essa angústia, essa vontade de matar o outro porque ele discorda do que eu penso. Ainda vai ter momentos de atritos, de raiva, claro, passageiros, mas não vou ser governado por esse psiquismo que agora estamos vivendo com tanta frequência. Isso é importante. A Terra não vai se purificar totalmente de espíritos já que habitam mundos felizes, mas já vai ser mais razoável a convivência. Vai ter uma certa calma, um certo repouso. As coisas fluirão com mais naturalidade nesta nova Terra. E como atingir essa habilidade de brandura e pacifismo nos dias de hoje? E aí eu adianto e já vos falo que a pessoa que está falando aqui ainda não alcançou a brandura e o pacifismo. Para não achar que, como dou um estudo de brandura e pacifismo, já alcancei esses requisitos da Terra do futuro. Estou longe disso. Isso é importante, porque senão parece que é algo que é muito profundo. Atingir a brandura, a mansuetude, é um trabalho diário. Existem degraus a alcançar. Primeiro eu alcanço a brandura e a mansuetude. Depois eu me torno um pacificador. Não tem possibilidade de ser um pacificador sem me pacificar antes. E este é um processo lento, gradual, diário, com vários escorregões, saídas de rota, várias impulsividades, pelo meu hábito ainda de ser agressivo, impulsivo, reativo e não brando e pacífico. Mas Emmanuel, que com certeza já atingiu esse patamar, nos relata no livro Centelhas meios, caminhos para atingir a brandura, a mansuetude. No livro Centelhas, no capítulo Energia e Brandura, ele nos dá uma verdadeira aula de como alcançar a brandura e a mansuetude no dia a dia, nos dias de hoje. No caminho da vida, ele diz: há que se aprender com a própria vida. Não há outra maneira. Eu posso ler 1000 livros sobre brandura, não vou me tornar brando pela leitura.
Tenho que aprender com a própria vida, experienciando, vivendo situações em que eu me exercito neste processo, eu vou atingindo aos poucos essas habilidades de relação, de convivência. Não há outra maneira. Por isso estamos reencarnados nesse processo escola de erro e acerto. Temos que nos acostumarmos com erro e acerto. Referência e acerto. Erro é só referência. Uma maneira do que eu já sei que eu não devo fazer. E ele continua: na marcha do dia a dia, urge harmonizar as manifestações de nossas qualidades com espírito de proporção e proveito, a fim de que o extremismo não nos imponha acidentes no trânsito de nossas tarefas e relações. Ele coloca a marcha do dia a dia. Então, se a gente está por aí distraído, deixando o acaso, como a música diz, nos levar, cuidado. Quem está distraído pode ser surpreendido. A vida requer ritmo. Emmanuel, por isso que ele coloca marcha. Não é a marcha do exército militar, é a marcha de ritmo. A vida tem um ritmo. Tenho tarefas a cumprir, papéis a cumprir na família, no trabalho, como cidadão. Então essa história de deixar tudo muito sem planejamento, solto, de forma distraída, nos gera uma perda de foco do que realmente viemos fazer aqui, da nossa programação. E a todo momento, ele diz, temos que entender proporção e proveito. Qual é a proporção? Qual é o tom de voz que eu falo com aquela pessoa naquele momento? Será que toda vez eu tenho que usar o mesmo tom de voz? As mesmas palavras? Será que toda situação eu realmente preciso falar? Ou é melhor silenciar? Então eu tenho que fazer essa balança o tempo todo, em cada situação. Daí o desafio. E aí ele vai começar entre energia e brandura. Energia na fé. Não demais que tombe em fanatismo. Fé demais, fanatismo. Excesso de energia. Defendo o meu ponto de vista com muito vigor, fechado a tudo, desrespeitando o outro. Não consigo frequentar, por exemplo, um outro movimento religioso quando for convidado. Ir num casamento, por exemplo, na igreja católica, na igreja protestante. Qual é a nossa dificuldade de respeitar o movimento religioso de cada um? A fé que cada um professa. Nós espíritas temos que tomar muito cuidado com isso, por sermos extremamente racionais na nossa fé, dela ser testada cientificamente. Queremos às vezes, testando demais, comprovando demais, querer convencer a todos do nosso ponto de vista, tombando no fanatismo. Brandura na bondade, não demais que entremostre relaxamento. Cuidado. Brandura demais na bondade, relaxamento. Nós nos transformamos no bonzinho, que todos utilizam para se aproveitar, que não sabe falar não, que não sabe dar limite a essa bondade. Precisamos ter consciência, agir com bondade, mas com consciência, satisfazendo, como disse lá no Monge Executivo, necessidades e não vontades. Essa é a diferença.
senão relaxamos demais e nos tornamos servis. Energia na convicção. Não demais que se transforme em teimosia. Como estamos teimosos ultimamente? Como estamos defendendo somente o nosso ponto de vista e não ouvindo o outro, que tem muito ao que nos ensinar, tem muito o que nos passar, tem experiências que eu não vivi. Por isso que temos que estar sempre abertos, com esse bom senso que o próprio Kardec nos ensina, de aprender com todos, nessa rede que vivemos em sociedade, em que cada um é uma individualidade, com muitos conhecimentos a passar, muitas experiências. Brandura na humildade, não demais que degenere em servilismo. Humildade não é aquela pessoa com cabeça baixa, que anda mal vestida, que não se cuida, que não se ama. Isso é servilismo. Isso é diferente de humildade. Humildade é essa capacidade que nós temos de saber exatamente quem somos, o que eu já sei, o que eu já conquistei e o que ainda eu não sei, o que eu ainda não conquistei, o que eu preciso aprender. Um atleta, por exemplo, de alta performance, sabe exatamente o que ele precisa melhorar, o tempo que precisa ser melhorado, qual é a maneira que ele vai para ele atingir aqueles objetivos. Vemos recentemente aquele maratonista queniano que quase quebrou a barreira das 2 horas na maratona, primeira vez que um ser humano consegue, e ele humildemente diz: acredito que possivelmente conseguirei ter sucesso nas próximas corridas. Tem consciência exata de que não é fácil atingir menos de 2 horas numa maratona. É algo muito difícil, quase extra-humano. E ele, com simplicidade de alguém que tem humildade, sabe exatamente quem é e por que está ali naquele momento. Energia na justiça, não demais que seja crueldade. Hoje estamos resvalando, escorregando nessa justiça cruel, em que eu desejo para o outro que ele passe por tudo que ele fez o outro sofrer. Queremos nos transformar em deuses, só que cruéis, já que não temos a misericórdia divina, que não conhecemos a história daquele indivíduo e por que ele está agindo daquela maneira. Vemos, infelizmente, nas redes sociais, religiosos e até espíritas defenderem a pena de morte. É um contrassenso alguém que acredita em Deus, alguém que acredita nas leis divinas, no exemplo que é Jesus, nosso modelo e guia da humanidade, falar em pena de morte. Já que evolução é um ato contínuo. Algo que a pessoa fez naquele momento, eu posso, a partir daquela data, conseguir começar o processo de reeducação daquele espírito, que não vai acontecer só depois da morte. O que temos é reformular nosso sistema penitenciário e de reeducação. Ninguém não é reeducado. Não há como combater a violência com mais violência. Isso é contrassenso. Brandura na gentileza, não demais que denuncie bajulação. Emmanuel aqui puxa a nossa orelha porque até na gentileza
a gente não pode ser brando demais, porque se torna bajulação, se torna falso. Alguém que elogia sem propósito. Devemos evitar este comportamento, que só estimula, alimenta o lado infantil do nosso amigo, do nosso colega, do nosso companheiro. Devemos agir com gentileza, mas com consciência, porque senão vira bajulação. Energia na sinceridade, não demais que descambe no desrespeito. Temos que tomar cuidado com o famoso sincericídio. Essa necessidade de falar a verdade para o outro a qualquer custo, sem ver os prós e os contras, sem balancear, como disse Emmanuel lá no início, o proveito dessa fala. Será que a todo momento eu preciso falar a verdade? Dar minha opinião sincera, com toda a força do verbo e das palavras? Será que não existem outras maneiras de nos posicionarmos, de nos comunicarmos com o outro? Brandura na paz, não demais que se acomode em preguiça. A paz não é alguém omisso, deitado numa rede, vendo a vida passar. Não se constrói a paz parado, de maneira irresponsável, sem atuar ativamente na construção deste movimento, que começa com a gente e se projeta no outro. Energia na coragem, não demais que se faça temeridade. Até na coragem precisamos ser cautelosos, porque senão se transforma em temeridade, em burrice. Precisamos ser inteligentes, coragem para agir, mas cautelosos. E aí ele novamente repete, Emmanuel, no caminho da vida há que se aprender com a própria vida. A cada despertar, a cada dia, a cada experiência, a vida está nos ensinando. Não somos mais os mesmos de 10 anos atrás. Não somos mais os mesmos de 30 anos atrás. Não somos mais os mesmos de 500 anos atrás. De 2000 anos atrás. A cada dia nós nos transformamos. A cada dia somos estimulados com experiências novas a mudar, a buscar o novo, novos paradigmas. Vejamos o carro moderno nas viagens de hoje, Emmanuel coloca, nem passo a passo, porque isso seria ignorar o progresso diante do motor, e nem velocidade além dos limites justos, o que seria abusar do motor para descer ao desastre e à morte prematura. E ele finaliza, em tudo equilíbrio, porque se tivermos equilíbrio, asseguraremos em toda parte e em qualquer tempo a presença da caridade e da paciência. Em nós mesmos, as duas guardiãs capazes de garantir-nos trajeto seguro e chegada feliz. A brandura nos dá essa capacidade de sermos caridosos e pacientes, sempre balancearmos proporção e proveito, tendo uma chegada mais feliz, mais tranquila. Mas vamos aumentar o desafio. Vamos aumentar a nossa aposta. Depois que eu me tornei brando e manso, um dia, com certeza,
nós nos tornaremos pacificadores. Por isso que Jesus coloca que não só herdarão a terra, muito mais que isso, serão chamados filhos de Deus. É outra categoria de espírito. Por isso que entra nesse rol Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. e tantos outros. Exemplos de pacificadores. Espíritos perfeitos? Não. Também têm suas dificuldades, mas são modelos de pacifismo. E Emmanuel também tem uma página no livro Palavras de Vida Eterna, em que ele aborda esse novo aspecto, depois que eu atingi a brandura e a mansuetude, esse novo degrau, essa nova habilidade, que é ser pacífico. Vamos projetar no futuro essa mensagem dele. Fiquem tranquilos, ainda não atingimos este processo, essa habilidade. Não é para a gente se sentir mal, com a autoestima baixa, mas é para a gente ver como seremos, qual vai ser o Bruno do futuro, o Bruno que habitará um mundo de regeneração. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Não importa o que esteja acontecendo, pacifica. Asserena o coração. Esse processo dinâmico, contínuo, que a oração permite a gente se pacificar. A cada dia, a cada palavra fora do contexto que a gente diga, que a gente for agressivo, uma freada, um grito, uma batida de porta, um comportamento inadequado, vamos retomar, serenar o nosso coração. A todo momento estamos sendo desafiados nos dias de hoje a não ser pacíficos. Hoje virou moda sermos agressivos, temos opinião forte demais, sermos convictos demais, defendemos demais o nosso ponto de vista a qualquer custo. O inconsciente coletivo sai do Brasil, como disse o Haroldo, no carnaval e no futebol e vai para a política. Excelente sinal. Sinal que a gente saiu só do Fla-Flu, que tem seu espaço, mas que ficava somente ali no futebol antes, e agora foi para a política. Sinal de amadurecimento da nação, mas que ainda não sabe analisar, debater, conseguir chegar num consenso, como disse Aristóteles no trabalho Política. Ainda temos dificuldade de debatermos ideias, de ouvirmos a opinião do outro. Ainda não temos essa brandura na convicção, como disse Emmanuel. Se alguém te fere, ele continua, pacifica, desculpando. Senão, o ciclo continua, ferindo e sendo ferido, ferindo e sendo ferido, atacando e sendo atacado. Lembra do processo que eu falei lá no início? Possivelmente que acontece na nossa família? A gente tem que parar. A hora é essa. O chamado é esse. A gente tem que tentar não reagir, não contra-atacar. É a única maneira deste processo terminar. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Ou seja, continua trabalhando, continua fazendo o seu trabalho, segue em frente. Ele falou, como disse Emmanuel,
certa vez para o Chico: é verdade o que ele disse? É verdade. Então vou refletir. Vou crescer com essa calúnia. Não é verdade? É mentira? É fake news? Então a gente segue em frente. Não é verdade? Segue em frente. Não vou me abalar por algo que nem é verdade. Agora, se for verdade, eu vou analisar. Vai ser ótimo. Vai ser um instrumento, um estímulo para o meu crescimento. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Alguém totalmente desequilibrado, gritando, esbaforido, raivoso, tem como conversar com esse indivíduo? Não tem. Naquele momento, é protocolo de emergência, como a gente faz no pronto-socorro. Silencia. Depois a gente vai tentar conversar, mas naquele momento, não tem o que conversar. Ele está em total desequilíbrio. Em total estado de muita raiva. E depois eu vou entender esse processo. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Como se defender nos dias de hoje? Como fazer esse processo? Emmanuel coloca perdão e trabalho, compreensão e humildade, ferramentas importantes para que eu consiga me defender. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Como eu disse anteriormente, não muda o ciclo se eu continuo golpeando. Não golpeio mais como antes, com armas, com facas, com espingardas, revólveres e tantos outros, mas golpeio com verbo, com crueldade, com humilhação, com frieza. Infelizmente, o processo mudou, a maneira de fazer mudou. Na maior parte das vezes, sabemos. Mas ainda temos esse verbo que machuca. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. Cala e espera. Não existe outro caminho. Precisamos, às vezes, nos calar, esperar o momento certo de agir. E, infelizmente, às vezes esse processo é muito longo. Eu preciso esperar anos, ou às vezes até uma vida toda, para nos posicionarmos. Mas saibamos que nessa atitude de calar e esperar, em qualquer relação, por mais difícil que ela seja, eu estou ali plantando, semeando. Posso não colher naquela encarnação, mas o plantio está sendo feito. Não podemos achar que calando e esperando não estou tendo atitude. Estou sim. Estou plantando, semeando um novo padrão vibratório, emocional, ético-moral naquele indivíduo. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Quantas vezes passamos por experiências
que achamos que nunca iria acabar. E o tempo cicatriza as feridas, nos ajuda a prosseguir, a seguir em frente, sabendo que cada um tem uma história, um processo evolutivo, uma experiência. Então saibamos ter fé, confiar no tempo. Censura, continua Emmanuel, é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Com esse estudo, principalmente embasado nas palavras de Emmanuel, ele nos convida que neste ambiente, neste clima em que o planeta vive e o nosso país vive, próximo às eleições, agora no próximo domingo, precisamos abrandar, amansar o nosso coração. Precisamos ter esta atitude ativa de reeducação, de reequilíbrio. E para isso, como disse Emmanuel, precisamos ter disciplina, marchar no nosso dia a dia, não ficarmos dessintonizados, não ficarmos muito distraídos, sintonizado com um plano maior, com os amigos espirituais que nos auxiliam a todo momento. Saibamos ponderar, buscar o caminho do meio, que Buda já nos disse há mais de 2000 anos. Assim consigamos pacificar as nossas atitudes, na família, no trabalho, em todos os setores da vida. Que Jesus possa nos ajudar a conseguir permanecer na Terra. Muito obrigado.